Tira. Tirando fez? Tire um print, divulguem nessas redes sociais. Espalhe essa mensagem em nome de Jesus. Queridos, eu quero que nós abramos a palavra de Deus em Jeremias capítulo 18. Quem puder abrir a palavra de Deus em Jeremias capítulo 18, podemos abrir a palavra de Deus. Nós vamos falar de algo que pode destruir a nossa vida muito mais que o coronavírus. E eu queria que nós abríssemos em Jeremias capítulo 18. Tá bom, queridos? Deus é o oleiro e nós somos o barro. Ok? Deus é o oleiro e nós somos o barro. Em tempos de pandemia, é necessário nós estarmos humildes diante de Deus. Em todos os tempos, né? Mas eu acho que agora é tempo daquele que não é humilde tornar-se humilde. Jeremias capítulo 18, assim diz a palavra do Senhor. Eu vou ler, acompanha conosco a leitura. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro, e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu uma mensagem. Ó Israel, não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Meu Deus, nós estamos nas mãos de Deus. Olha que tremendo, que maravilhoso. Essa mensagem Deus deu a Israel, mas Deus dá a nós, porque em Cristo Jesus nós somos o Israel do Senhor, comprado com o seu sangue. A palavra do Senhor disse a Jeremias: desce à casa do oleiro. Uma das coisas que nós precisamos entender: Jeremias, ele só encontrou Deus. Jeremias, ele só encontrou Deus quando ele desceu. O lugar mais perto que nós devemos estar da presença de Deus é aos seus pés. A soberba não deve habitar no coração daquele que quer encontrar-se com Deus. Pois a soberba é o motivo da nossa ruína. Porque a soberba é o motivo da nossa derrota. Deus disse a Jeremias: Jeremias, você vai descer à casa do oleiro. E quando Jeremias desceu, ele pôde ouvir a voz de Deus. Para nós ouvirmos a voz de Deus, é necessário nós descermos. Hoje nós estamos vendo nessa epidemia que hoje não morre quem é pobre com essa epidemia. Não é quem é pobre que está morrendo com a epidemia. Pessoas riquíssimas estão perdendo a vida com essa epidemia. As pessoas estão esperançosas com o homem, que o homem deve encontrar uma solução, o homem deve encontrar uma vacina, o homem deve encontrar... As pessoas querem uma resposta da ciência,
Uma resposta que a ciência não pode dar. Porque a ciência, ela demanda tempo, ela demanda teste, ela demanda experimento. Isso não se dá da noite para o dia. Muito antes de nós esperarmos ouvir a voz do homem, vamos descer como Jeremias para ouvir a voz de Deus. Deus está falando conosco no meio dessa tempestade. Deus está bradando conosco no meio dessa tempestade. Mas para que nós possamos ouvir a voz de Deus, é necessário nós atendermos o chamado que Deus dá a nós. Desce até a casa do oleiro. Essa epidemia tem mostrado para nós que nós somos como barro, feito de um material simples, feito de um material perecível. Nós passamos, nós somos frágeis. Um vírus invisível colocou em pânico o mundo inteiro. Mas é porque nós somos simples. É porque nós somos frágeis. Quando Deus quer falar conosco, Ele manda que nós desçamos. Porque se nós não descermos, nós não vamos ouvir a voz. Nós não vamos perceber o que Ele está falando conosco. A primeira coisa para você ouvir a voz de Deus, a primeira coisa para você ter um encontro com Deus, é necessário você se desprover do seu entendimento, se desprover das suas vontades, se desprover da vaidade, para que Deus possa falar com você. Jeremias, ele desceu à casa do oleiro. E foi exatamente quando Jeremias desceu que ele ouviu a voz de Deus. E se você deseja recomeçar em tudo que você está passando hoje, se você deseja recomeçar, o nosso Deus é Deus de recomeços. O nosso Deus é Deus que tem uma nova história para você. Ele é um Deus que te dá a oportunidade de começar outra vez. Sabe, e não é como muitas religiões falam, que você tem que vir e vir e vir. Não, ao homem é ordenado morrer apenas uma vez. Deus te dá a oportunidade de recomeço hoje. Hoje. Eu tenho dito que essa crise do coronavírus e toda crise, ela não transforma ninguém. Ela revela o que está dentro do nosso coração. Mas a forma como nós reagimos à crise, isso nos dá novos resultados. E se você reage a essa epidemia de coronavírus, se voltando para Deus humildemente, buscando nele a solução dos seus problemas, buscando nele um relacionamento que é melhor do que resolver problemas, você vai ter um encontro com Deus verdadeiro. E é isso que vai fazer a diferença na sua vida e na minha vida. Então a palavra de Deus diz: mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e ele começou a fazer novamente. Às vezes a gente vem resistindo ao agir de Deus em nossas vidas. E então, como o vaso, que é um barro, que é algo muito simples, ele estava resistindo nas mãos do oleiro. E o oleiro, então, ele desejava fazer um vaso novo. O oleiro, ele deseja te dar um novo recomeço. O oleiro, ele deseja que você tenha um novo começo com ele. Deus, ele quer te dar um novo começo. Talvez você esteja passando agora por um novo começo na sua história. E quando nós temos novos começos, muitas vezes isso vem acompanhado de dor. Porque quando nós temos novos começos,
Quando Deus está colocando as coisas no lugar, muitas vezes isso nos tira da nossa posição de comodismo. E a Bíblia diz que ele então amassou e começou a fazer novamente uma obra nas mãos dele. E quando Deus nos amassa, não é para nos matar. Veja que quando ele amassa o barro, as digitais das suas mãos fica no barro. A sua marca fica no barro. Deus quer nos marcar de maneira indelével. Deus quer nos marcar de uma maneira que não tem como nós apagarmos. E ele deu uma mensagem dizendo: acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez o barro? Porque assim como o barro está nas mãos do oleiro, assim vocês estão nas minhas mãos. Nós estamos nas mãos de Deus. E que maravilhoso é estar nas mãos de Deus. Ele quer deixar digitais dele em nós. Assim como o ourives, ele tira as impurezas do ouro. E para isso, ele coloca o ouro no fogo. Até que as impurezas do ouro sejam removidas. E então o ourives possa se ver na peça de ouro. Sim, porque você é uma peça preciosa nas mãos de Deus. Mas para que você esteja apto ao uso de Deus, para que você esteja apto ao relacionamento com Ele, é necessário que você se deixe ser moldado por Deus. Não pela sua vontade, mas por Deus. Se você estiver doendo agora, diga: não importa, Deus. Importa é que eu pareça contigo. Importa é que as tuas digitais estejam em mim. Importa é que a tua imagem seja refletida na minha vida. Jeremias, então, ele desceu à casa do oleiro. E Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele nos deu um exemplo. Sabe por quê? Fica para você e para mim a lição. A soberba precede a ruína. Nunca deixe que o orgulho entre na sua vida. Porque no dia que o orgulho entrar na sua vida, você não ouve mais a voz de Deus. E sabe o que acontece com a casa que não ouve mais a voz de Deus? Ela entra em ruína. A casa que não ouve mais a voz de Deus, ela entra em ruína. O reino que deixa a soberba entrar, ele é abatido. A vida que a soberba entra, ela é destruída. É por isso que a primeira coisa para encontrar com Deus é descer, é se desprover, é dizer: importa que ele cresça e que eu diminua. Os homens, eles pensam muito em posições e não em serviço. Eu achei bonito que aquele ministro que foi tirado agora, ele disse: eu não aceitei ser ministro por causa da posição de ministro. Eu aceitei ser ministro porque eu queria servir o meu país. Isso é bonito. E é exatamente esse o pensamento que você deve ter. Porque alguém que desce é alguém que não pensa em posição, é alguém que pensa em serviço. E a mãe de Tiago e de João, eles discutindo lá quem era o maior no reino de Deus, quem ia ser o maior, quem ia ter uma posição de honra no reino de Deus. Aí a mãe disse assim: Senhor Jesus, eu quero que um filho meu sente de um lado e o outro do outro. E Jesus disse assim: no reino de Deus não é assim. No reino dos homens, o maior é aquele que tem mais servos ao seu dispor. No reino dos homens, o maior é aquele que dá ordem em tudo. Mas no reino de Deus não é assim.
Porque quem quiser ser o primeiro, seja o último. Seja o último. É por isso que Jeremias tinha que descer. Porque para nós dispormos o coração a Deus, e a nossa vida está no altar, está firme, está ali sem ser abalada, a primeira coisa é nós nos dispormos a descer. A descer. É dispor o nosso coração a ser humilde. E então, é por isso que muitos homens grandes, eles caem por causa da soberba. Porque eles querem ser grandes. Porque eles querem ser grandes e não servir a todos. O Rei dos Reis, Jesus, ele foi aquele que desceu. Jeremias desceu para falar com o oleiro. O Filho de Deus desceu da glória eterna e se fez carne. O eterno se revestiu da finitude. O Verbo se fez carne. O imortal se revestiu da mortalidade, porque ele nos amou. Jesus foi aquele que desceu para poder nos amar, para poder nos salvar. Ele já nos amava, melhor dizendo, mas ele desceu porque ele provou que nos amou. E então Jesus desce e ele nos dá o exemplo de como devemos ser. E um homem de Deus deve viver a sua vida baseado nesses princípios. Porque se você não viver a sua vida baseada nesses princípios, você não vai estar vivendo a vontade de Deus para você. Então, meus queridos, assim como Jeremias, Deus chama você e eu para descermos. Deus chama você e eu para nós podermos ouvir sua voz. E Ele está bradando nesses tempos de epidemia. Ele está falando conosco. E muitos corações estão descobertos nesse período de pandemia. Muitas pessoas se utilizando do momento de sofrimento para poder tripudiar dos outros. Não, meus queridos, é momento de nós nos humilharmos diante de Deus. É momento de nós reconhecermos nossas fraquezas. É momento de nós confiarmos inteiramente nele. E assim como Jeremias, nós dizermos a Deus: eis-me aqui, Senhor. Eu desci para poder te ouvir. E não pense que o seu caso é difícil. Não pense que seu caso é impossível, porque não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Eu só quero uma coisa dessa palavra de hoje: que você entenda que temos que descer. Que eu e você entendamos que temos que descer. Que Deus nos abençoe e que Ele conduza a tua vida, a tua família, na paz que excede todo entendimento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê o mesmo sentimento que houve no coração de Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e, achado na forma de servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Que esse mesmo sentimento esteja em nossos corações. O Senhor abençoe tua casa, tua família, te guarde do mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós estamos aí 44 segundos para acabar a live. Que o Senhor venha tomar conta da sua vida. Que o Senhor abençoe sua vida e sua casa, tá bom?
amanhã às 20h30. Chama mais pessoas para a live? Pede, chama, insiste. E vamos viver a palavra de Deus. Pegar essa palavra e colocar em prática, tá bom? Glória a Deus. Todos, Deus abençoe em nome de Jesus. O Senhor possa te dirigir. Amanhã 20h30, tá bom? Deus abençoe. Obrigado pela tua presença. Glória a Deus.